Histórias de terror. Lembrando que essas histórias não aconteceram comigo. Essas histórias são apenas fatos. Ninguém sabe se são reais ou não. História 1. A cadelinha que via espírito. Minha cadelinha sempre arranhava as portas à noite. Ela tinha essa mania muito feia. Até que teve um dia que eu falei com ela um monte de vezes e ela não me ouviu. Até que peguei no travesseiro e taquei nela. E eu falei: para de latir, pelo amor de Deus, eu quero dormir. Depois eu ouvi uns arranhões na minha cama. Ela estava do meu lado. Do meu lado! Então o que estava na minha porta? História 2. A regra. Quando eu nasci, eu fui abandonada frente ao orfanato. Eu fiquei 4, 5 anos por aí lá. Até que teve um dia que um casal me adotou. E eu fiquei 7 anos lá com eles. Só que daí teve dias que eles sempre me falavam para mim: não vá ao quintal às 6 horas da manhã. Eu sempre obedecia, porque essa era a única regra. Só que teve um dia que eu fiquei assistindo filme até tarde. E tava tão legal que eu decidi não parar. Até que eu peguei meu celular pra ver quantas horas eram. Era 3 horas da manhã e ponto. E quando eu olhei para a janela, tinha uma menina que parecia ter 18 anos. Mas eu fiquei com tanto medo mesmo, que eu corri pro meu quarto correndo. No dia seguinte, eu falei pra minha mãe: mãe, eu vi uma menina no quintal às 6 horas da manhã. Minha mãe falou: você conversou com ela? Eu falei: não, mãe, por quê? Aí a minha mãe falou: não conversa com ela. Não importa o que aconteça, não conversa com ela. Não fala nem um pio pra ela. E eu falei: tá bom. Só que daí eu fiquei muito curiosa, porque naquela época eu era uma menina tão curiosa que vocês não tinham nem noção. Até que teve um dia, que eu esperei às 3 horas da manhã de propósito. Quando eu vi aquela menina de novo na minha janela, eu falei: oi, quem é você? Por que você fica no meu quintal todo dia à noite, às 3 horas da manhã? Ela falou a única palavra dela: você vem comigo ou não? Eu decidi ir com ela, porque meu coração falava pra eu ir com ela. Até que teve na hora que a gente foi lá pra fora do quintal. Ela falou: pega aquela pá e começa a cavar. Era um mato bem grande. Aí eu falei: por quê? E ela falou: só cava. Aí eu peguei a pá e comecei a cavar. Ela falou: mais fundo, mais fundo. Eu comecei a cavar mais fundo. Aí eu parei uma hora e falei: mas, na verdade, quantos anos você tem e que idade é a sua? E ela falou: meu nome é Sofia. Mas continua cavando, daqui a pouco vai amanhecer. E eu falei: tá bom. Até que eu ouvi ossos de meninas, umas 10, pelo menos. E eu falei: por que tem isso aqui? Ela tinha sumido, mas a única voz foi a dela. Elas eram 18 anos e os seus pais adotaram. E toda vez que seus pais adotaram essas crianças e tinham 18 anos, eles a matavam. Por quê? Não sei. Mas eu fiz 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu os denunciei. Aí eu fiquei com a casa, porque eles foram presos. Aí eu esperei às 3 da manhã de novo e ela chegou. E eu falei: muito obrigada por ter me salvado. E ela falou: quer dizer, por ter salvado a nós. Porque eu te salvei e você me salvou. Porque aí quando ela falou por quê, eu comecei a falar: mas por que eu te salvei? Eu fui uma delas, ela falou. E eu morri. E eu sou um espírito. E eu tô te ajudando, porque eu sabia que você era uma pessoa boa. E você foi a única que eu comecei a ajudar. E graças a você, agora eu posso ir pro céu. Tchau. E ela vai voando. E eu muito feliz de ter salvado a nós e ter salvado a mim. Quem está aí? Essa história não aconteceu comigo, e sim com minha mãe.
Bom, quando eu nasci, minha avó morava comigo. Eu tinha pelo menos 1 aninho. Bom, aí teve um dia, na verdade, que meu pai foi comprar uma coca e a minha avó foi para a igreja. E eu e minha mãe ficamos sozinhos em casa. E a minha mãe estava me amameando, tipo, dando leite. A gente estava no meu quarto. Aí teve uma hora que a gente ouviu muitos pratos se quebrando muito, tipo, cada vez caía mais pratos e fazia muitos barulhos. Até que teve uma hora que a gente começou a ouvir passos subindo a escada. Minha mãe, desesperada, falou: tem alguém aqui, pronto! Ela me pegou e foi correndo pro quarto dela. E fechamos, e ela me fechou junto com ela. E essa pessoa, sei lá, tava subindo e tava indo pro nosso quarto. Ela começou a bater na porta, fazendo barulhos muito altos, arranhando a porta. E enquanto nosso cachorro latia. Até que meu pai chegou. E depois que essa criatura saiu, a gente vasculhou toda a casa e não tinha nada. E antes de meu pai e minha avó sair, eles trancaram tudo. Não tinha nada aberto, não tinha nenhum portão aberto. E a gente viu que não tinha nada arrombado, tava tudo intacto. E a nossa casa era tão protegida. Quinta história: o palhaço. Bom, essa história começa numa cidade bem pequenininha. E lá era muito divertido. Até que teve um dia que eles decidiram abrir um circo. Um circo bem legal e bonito. Mas o único problema é que era tudo preto e branco. Não tinha nadinho colorido. Mas isso não importava pra eles. Eles queriam ir para aquele circo. Aí teve um dia que quando ficou a noite, 5 crianças, 5 meninos quiseram entrar escondidos no circo. Eles entraram escondidos. Aí eles encontraram um palhaço da mesma cor do circo, todo preto e branco, com o cabelo preto, e com a cara toda branca, com os olhos regalados e com uma boca enorme com os dentes. Eles ficaram com medo, mas eles queriam muito ver aquele circo. Aí eles decidiram falar com o palhaço. Oi, palhaço, a gente entrou aqui pra saber quanto custa os convites. Uma das crianças falou. O palhaço falou. Ele nem se tocou no assunto dos convites, igual você já falou. Querem fazer um desafio? Eles falaram: tá bom. Vocês vão entrar naquela sala e vão ter que entrar. E vão ter que saber a saída. Eles entraram. E do nada, pá! A porta se fechou. E eles ficaram presos lá, com vários espelhos, com formas diferentes. Até que teve uma hora, eles ficaram 10 minutos só lá dentro. Eles voltaram a sair. E eles se sentiram aliviados, porque tinha muita coisa assustadora lá. Até quando eles saíram, ele estava de dia. Só que não estava só de dia. Tinha se passado uma semana depois que eles tinham entrado no circo.